Bom dia a todos, com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje trazendo para vocês, para nós, mais uma palavra da parte de Deus. Mais um ensinamento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele nos diz sobre nossa salvação, o que a palavra de Deus nos diz sobre a salvação. Porque alguns ensinamentos, diz que uma vez salvo, jamais perde a salvação. Que do momento que você aceitou a Cristo, que você anda no seu caminho, você já é salvo e você não perde mais. Mas a palavra de Deus não mostra errado. Tanto faz aquele que está no caminho tortuoso, se ele se arrepender, ele se salva, como também aquele que está no caminho da justiça, no caminho da vida. Se ele se desviar, ele morre, ele vai para a condenação eterna. É o que a palavra de Deus nos mostra. Hoje nós vamos ler uma passagem que está no livro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 21 em diante, ver o que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus nos fala assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. E de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, e pela sua justiça que praticou, viverá. Estes dois primeiros versículos que eu li fala do ímpio, né? Que quando ele se arrepende de todas as suas transgressões que fez, de seus pecados que cometeu, e começar a guardar os estatutos, a lei, os mandamentos de Deus, toda a sua transgressão será apagada e dela não se lembrará mais, né? E serão perdoadas, e certamente não morrerá e viverá, né? Ganhará a vida eterna, né? Aí o versículo, a passagem continua dizendo, no versículo 23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo, antes que converta do seu mal, dos seus caminhos e viva, né? Quer dizer que é uma pergunta. O Senhor deseja que o ímpio se desvie dos seus maus caminhos e vive e não morra. Mas desviando, agora que entra a questão, se o já salvo perde a salvação ou não. Olha bem o que a palavra de Deus nos diz. Mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a iniquidade, fazendo todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória da sua transgressão, porque transgrediu no seu pecado com que pecou, e nele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, porventura o meu caminho direito não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela, e na iniquidade que cometeu, morrerá. Aqui a palavra de Deus deixa bem claro para nós que quando uma pessoa justa, o que é uma pessoa justa? A pessoa justa é que anda em retidão, né? Ela desviando de seus caminhos justos, ela cometendo o pecado, morrerá por ela. Então, que quando a pessoa está no caminho, fazendo a justiça, fazendo a obra, andando no caminho de Deus, no caminho da salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que ele se desvia e passa a praticar as abominações que são cometidas ao redor de nós, ao redor deles, os pecados, ele perde a salvação. Mas também o ímpio que anda em pecado, quando ele se converte e arrepende de todos os seus pecados, né, e passa a andar em justiça, ele viverá, seus pecados
são perdoados, né? Então essas são a palavra de Deus que Deus tenha tocado no meu coração para trazer para vocês nos dias de hoje, né? Eu fazendo a minha leitura diária da palavra de Deus, passei por essa passagem e resolvi compartilhar um pouco a vocês a palavra de Deus. Então você que está em pecado, que está com a vida cheia de erro, que pensa que para você não tem jeito mais, que não tem salvação, que você já cometeu tantas coisas, tantas iniquidades, tantas maldades, você pensa que tudo está acabado. Não está. A palavra de Deus nos diz, nesses versículos que eu li, que se arrependendo de suas transgressões, arrependendo de seus atos e passando a fazer o que é certo, guardando os estatutos e os mandamentos de nosso Senhor Deus, você será salvo, você viverá. Não é eu que estou dizendo, não é eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Então, meu amigo, meu companheiro que está ouvindo esta palavra, você que está do outro lado, que pensa que não tem mais jeito, porque você já cometeu vários pecados, várias iniquidades, várias transgressões, e você pensa que não há mais perdão para os seus pecados. E eu quero te dizer, a palavra de Deus te diz hoje que sim, que tem jeito. Se você se arrepender, você será salvo. Não é eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que diz. Então arrepende-se, que ainda há tempo, né, de você ser salvo, né, arrependendo dos seus pecados. E você que é justo, que aceitou a Cristo como seu Salvador, que abandonou a velha prática e agora está andando em santidade, não pense que você está garantido com a salvação, porque a salvação é uma batalha dia a dia, é uma luta constante. Uma vez salvo, não quer dizer que você está salvo. Se você se desviar do caminho do Senhor, passar a cometer injustiça, fazer maldade, igual aos outros povos, voltar a fazer as iniquidades que antes fazia, ou até outras piores, desviando-se do caminho da justiça, você morrerá. Você perderá a sua justiça. Por isso que devemos vigiar em retidão, orar e vigiar para que não caís em tentação. Porque se nós não permanecer em vigilância, constância, andando nos caminhos do Senhor, para não se desviar dos seus caminhos, buscando a força dele, com certeza nós que já ganhamos a salvação, se nós não vigiar, nós podemos perder. Basta nós fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de nosso Salvador, a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tudo que está nela, de Gênesis a Apocalipse, não é palavra do homem, mas sim a palavra de Deus. Devemos ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz às comunidades, o que o Espírito diz às pessoas, né? Que essa palavra venha tocar no coração de cada um de vocês e que vocês venham refletir sobre essa palavra. E que Deus abençoe a todos e que todos tenham um excelente dia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém.